Lula, né, Lula eleito. Então Lula foi eleito, o que esperar a partir de agora? Bom, o que esperar é primeiro o compromisso dele com um compromisso que seja mais do que a promessa dele em ser responsável em ter responsabilidade fiscal, a apresentação do ministério, quem que vai estar à frente do Ministério da Economia, se vai ser Henrique Meirelles, que até o Cláudio, ontem quem estava acompanhando a apuração com a gente viu o Cláudio falando que tem informações, de bastidores aí, de que o nome do Henrique Meirelles é dado mais ou menos como certo. É claro que ainda tem Alexandre Padilha, que deve ser o presidente da Câmara, então deve ficar no ministério, mas estava ontem na, no palco ali, durante o discurso de vitória do agora presidente eleito Lula. Mas o que a gente tem é uma série de dúvidas. E como é que você pode operar os seus investimentos nesse caso, né? Então, vou lembrar para vocês aqui que a gente tem algumas empresas que devem ser beneficiadas num eventual governo, no eventual não, no governo Lula, no próximo governo, são empresas, incorporadoras e construtoras de baixa renda em função do Minha Casa Minha Vida, que deve ganhar um pouco mais de volume, de força, sob um mandato do Lula, e educacionais, como Cogna e Dux, né, então esse fazia parte ali do que a gente chamava de kit Lula, né, durante a disputa eleitoral, conforme saíam as pesquisas, a gente conseguia ver eles se movimentando razoavelmente bem, né, cada uma delas. Então, essa é uma forma de você entrar agora, se você quiser, tentar buscar essas empresas que devem ter um upside, além delas, Sabesp, em função do Tarcísio, mas muito disso já estava no preço, porque subiu bastante Sabesp depois do primeiro turno, e o Tarcísio se manteve à frente nas pesquisas, então não teve muito desconto. Então, na parte de ações é essa, mas assim, se você ainda não entrou, calma, eu estava falando isso na semana passada, se você ainda não está na bolsa, calma, as coisas ainda estão se ajeitando, tem muita coisa para acontecer ainda, para a gente ter uma noção melhor do que vai acontecer, e você não precisa correr com isso, porque a pressa vai acabar levando você a fazer opções que às vezes não são tão boas. É esperado hoje, vou até ver se como é que está isso, uma abertura um pouco da taxa de juros, porque se você imagina que vai ter uma política um pouco mais agressiva no incentivo ao consumo, então você provavelmente vai ter um pouco mais de inflação ou pressão inflacionária, o que vai levar o Banco Central a subir os juros. E aí é aquele negócio que a gente estava falando antes, isso vai prejudicar a bolsa no relativo, né? Mas sempre tem aqueles que se beneficiam do movimento, tá, gente? E é importante vocês saberem onde vocês estão amarrando os cavalinhos de vocês. Bom, nesse gráfico aqui, para quem está só ouvindo a gente aí nos streamings, é um gráfico da curva de juros. Cada pontinho desse aqui, já falei isso algumas vezes, significa um vencimento e uma taxa. Essa aqui é a curva de ontem, de sexta-feira, desculpa, pré-eleição, e a verdinha é a curva de hoje, então ela abrindo um pouquinho, quanto mais ela para cima ela vai, mais altas são as taxas, então um pouco daquilo que a gente estava esperando está acontecendo, um pouco de abertura nas taxas de juros, mas nada extremamente grave, nada muito forte, tá? Pelo menos nesse comecinho aqui, abrindo aí 10 bases, que não é muita coisa, tá? É um movimento razoavelmente normal. O dólar também, que se tinha-se uma expectativa de que o dólar fosse subir bastante, o dólar está subindo mais ou menos em linha com o que está acontecendo no resto do mundo, então não tem um pânico, tem uma reprecificação em função do Lula, é claro, mas não tem um pânico nos mercados, tá? Agora sim, o nosso querido aqui, deixa eu achar ele, tá lá para cima, viu, Matheus? Se você tiver que, se quiser colocar aqui, era do aquela pergunta sobre a Petrobras, se ele vendia as ações da Petrobras, eu quero achar o nome dele aqui, eu falei, devia ter anotado, né? Rapaz, muitos comentários, pessoal ainda, acho que está por aqui, Cavanda,
Isso, é exatamente. Muito obrigado, Matheus. Vendo minhas ações da Petrobras e compro dólar, o que fazer hoje? Bom, hoje você não deve vender, porque hoje você vai pegar provavelmente um dos piores momentos. Vender, você deveria ter vendido lá atrás, na sexta-feira, para não dormir. Aquele negócio que a gente fala de dormir comprado. É uma empresa ruim? Não, não é uma empresa ruim. Pode sofrer um pouco com o novo governo Lula? Pode, porque e aí é o que eu estou falando. O que esperar do Lula, né? Do Lula eleito? É, se a gente esperar que ele faça a mesma coisa que ele fez anteriormente, vai utilizar sim um pouco das estatais para fomentar a economia nacional, e aí você acaba tirando um pouco do acionista, visando menos o lucro da empresa, e isso, claro, se não houver corrupção, né? Mas você acaba tirando um pouco do lucro da empresa e deixando ela um pouco menos eficiente no que diz respeito a gerar receita, tá? Então, pode sofrer um pouquinho. Hoje, o que está acontecendo aí, se a gente pegar aqui o mercado, agora já até abriu, né? Mas aqui o pré-mercado estava, a ADR lá nos Estados Unidos caindo 7%. Deixa eu até ver se já tem alguma coisa aqui. No Ibovespa a gente consegue ver melhor, eu acho, esses movimentos de Petrobras. E aí, deve vender ou não deve vender? Na minha opinião, você não deve vender. Hoje vai ter essa cavanha, vai ter essa oscilação um pouco maior. Talvez isso dure aí alguns dias, é difícil de prever, claro, mas não é a hora de tentar segurar a faca caindo, né? Que nem uma vez eu falei isso para um amigo, ele falou: "Mas e se o pé estiver embaixo?" Eu disse: "Não, tira o pé, né? Mas não tenta segurar a faca caindo, vai acabar se machucando um pouco mais." A Petrobras ainda tem dividendos para distribuir, que não devem ser ruins, devem ser bons. Então ainda tem um upside aí, tem algo para você levar. Eu não sei a que preço você entrou, claro, mas isso não, esse movimento de hoje, que é um movimento de readequação, não precisa ser acompanhado por você. Pode ficar tranquilo, as coisas tendem a se acertar com o tempo, tá? Então, Vale caindo aqui no Ibovespa aqui aberto, já aberto, Vale caindo 2,18, e a Petrobras aí líder na variação de negativa, são as 2 maiores baixas, junto com o Banco do Brasil, que também é uma ação que estava lá no kit Bolsonaro, que a gente falava toda vez que as pesquisas davam uma melhorada para o Bolsonaro, essas 2 empresas subiam junto com o Bolsonaro nas pesquisas, e obviamente, como o Bolsonaro não foi eleito, elas caem um pouco, porque tem essa ideia de que, por exemplo, pode usar o Banco do Brasil para aumentar, expandir o crédito na sociedade, e isso acaba trazendo para o Banco do Brasil um pouco mais de crédito duvidoso, digamos assim. O risco de crédito aumenta um pouquinho, e aí é melhor estar nos outros bancos, que acabam tendo o balanço deles quase que limpos, né? O Banco do Brasil e a Caixa trazem esse crédito mais, como é que se diz? Um pouco mais arriscado, né? E aí os bancos ficam com o crédito de melhor qualidade, basicamente, no empréstimo pessoal, principalmente. E aí o que eu estava falando para vocês, que era o provável de acontecer hoje, setor educacional aqui, a Edux liderando as altas do Ibovespa, MRV, que é uma construtora de baixa renda, voltada para baixa renda, também uma das líderes. Lojas Renner, porque o varejo costuma ser beneficiado com políticas mais agressivas de incentivo ao consumo, tá? Se isso vai durar, difícil dizer. Se você olhar para Argentina e outros países que tentaram isso, o varejo tem um voo e depois não acompanha muito essa, esse movimento, tá? Então, o que a gente está de olho agora? O que vocês deviam estar de olho agora? Quais serão as políticas reais a serem implementadas, né, nesse governo Lula? Quem estará à frente do Ministério da Fazenda, porque parece que o Ministério da Economia vai ser desmembrado novamente. Quem estará à frente e como é que essa pessoa pensa, como é que o governo Lula pensa
no sentido de arcabouço fiscal, tá. Lembrando que se houver muita dúvida sobre: "Poxa vida, a gente vai gastar um monte e não estamos olhando para a receita aqui", o Banco Central pode subir um pouco os juros para tanto para pagar um prêmio de risco, porque a gente está ficando mais arriscado fiscalmente, como para segurar a inflação, e aí vai ter uma força brigando com a outra, né, de um lado o governo impulsionar o consumo e do outro lado o Banco Central tentando frear o consumo. Isso acontece de vez em quando, não é o melhor dos cenários, mas é isso. Bom, o Ibovespa já funcionando, já aberto, 1,92 negativo, com Edux, MRV, Açaí, que é uma atacarejo, né? Lojas Renner, Natura, Sabesp também, que a gente falava logo no começo aí, com a eleição com a confirmação da eleição do Tarcísio, também uma expectativa aí de privatização da Sabesp, tá?